Na Assembleia da Associação Geral, uma experiência faz o público sentir na pele o valor do socorro em condição de emergência. Adventist Review, a redação que imprime mais do que notícias, noite após noite, século após século. Vencer o silêncio, o secularismo e as distâncias, esses são alguns dos desafios enfrentados pelos pastores e voluntários na missão da Euroásia. A ADRA estreia documentário Strangers Among You, um convite para o mundo enxergar os invisíveis. Direto de St. Louis, começa agora a edição especial da ANN. Na Assembleia Mundial da Igreja Adventista, a esperança fala todas as línguas e ganha palco em histórias reais na África, Europa e Américas. No culto, nos filmes e nas vozes de líderes que enfrentam crises com a Bíblia na mão. Mais líderes foram eleitos no 6º dia da Assembleia da Associação Geral. Entre eles, os tesoureiros e secretários de cada uma das 13 divisões mundiais. A maioria dos secretários e tesoureiros foi eleita para mais um mandato de 5 anos. Além disso, a igreja deu boas-vindas a 7 novos secretários e um novo tesoureiro. Líderes também foram escolhidos para os vários ministérios e departamentos da igreja. A maioria dos diretores foi escolhida para continuar em seus cargos. 3 novos líderes foram selecionados. O departamento de comunicação será liderado por Alissa Truman. Assuntos públicos e liberdade religiosa será liderado por Nelu Berset. E, finalmente, o Ministério de Publicações será dirigido por Mário Martinelli. Você pode ler a lista completa de nomes em nosso site, adventist.news. À medida que a membresia da igreja cresce, a igreja frequentemente reorganiza seus territórios para alcançar as pessoas de forma mais eficaz. A mudança aqui foi na subdivisão das missões e conferências da União. Isso se deve ao crescimento explosivo no número de membros. À luz disso, 11 novas missões e conferências da União foram formadas. Essa mudança abrange áreas na África, na América Central e nas Filipinas. A noite terminou com relatos inspiradores da Divisão Centro-Leste Africana, da Divisão do Pacífico Sul e um relato especialmente emocionante da União Ucraniana. Agora, neste minuto, centenas de drones estão atacando a Ucrânia, trazendo sofrimento, destruindo áreas residenciais na Ucrânia. Тому ми потребуємо Божого захисту, і ми в цей час хотіли попросити, щоб помолились за Україну, за мир, який би був для кожного. Pedimos a proteção de Deus e convidamos todos vocês a orar pela paz na Ucrânia. Quando uma pessoa na nossa família sofre, todos nós sofremos. E esta noite nossos corações foram tocados pelo relato que você compartilhou conosco. Mas mesmo enquanto aguardamos essa paz de Deus, somos encorajados por nossos irmãos e irmãs na Ucrânia, que continuam a fazer o trabalho de nosso Pai, sendo o rosto de Cristo, as mãos de Cristo e a voz de Cristo. Alegremo-nos pelas 3.000 almas que foram acrescentadas ao reino, mesmo nestes tempos difíceis. Vamos falar agora sobre a maior divisão do mundo em território e uma das mais desafiadoras para pregar o Evangelho em meio ao secularismo. Na Euroásia, onde convivem cristãos, muçulmanos e budistas, a missão adventista resiste entre contrastes culturais, distâncias imensas e fronteiras fechadas. A seguir, você vai ver como pastores, jovens e voluntários estão levando esperança onde a fé custa ser ouvida. A divisão Euroásia é um lugar de confronto e entrelaçamento histórico do cristianismo, islamismo e budismo. Uma região onde impérios, culturas e povos coexistiram ao longo dos séculos, formando um complexo mosaico de ideias e crenças. Rússia, Bielorrússia, Moldávia, Armênia e Geórgia. Os outros são muçulmanos,
Cazaquistão, Quirguistão, Azerbaijão, Tajiquistão, Turcomenistão, Uzbequistão e Afeganistão. Das margens do Oceano Pacífico a leste até o Oceano Atlântico a oeste. Do Círculo Ártico ao norte até o deserto da Ásia Central ao sul. É a maior divisão do mundo em área. Apesar das dificuldades, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, na divisão euroasiática, continua ativa na proclamação das mensagens dos três anjos, igrejas. A maior ênfase está em envolver os membros leigos no ministério, o que é refletido na estratégia geral Eu Irei. 3 anos de vida e ministério estão atrás de nós. O que podemos, como membros da Igreja na divisão euroasiática, levar conosco para o futuro? A fidelidade dos filhos de Deus, o sacrifício dos pastores, a diligência dos trabalhadores? Sim, também a generosidade, a hospitalidade, o amor pelos vizinhos, o amor por Jesus, o amor pela sua palavra. Na verdade, é pela palavra que vivemos, pois somente ela perdura para sempre, e somente ela oferece esperança. O evangelismo continua sendo uma prioridade central para os pastores em toda a divisão euroasiática. Para fortalecer essa missão, escolas de campo para pastores foram organizadas em cada união da região, reunindo mais de 300 ministros. O treinamento combinou teoria e prática. Durante o dia, os pastores receberam instruções de evangelistas experientes e, à noite, colocaram seu aprendizado em ação liderando programas evangelísticos em igrejas locais. Como resultado, mais de 50 séries evangelísticas foram realizadas, culminando em alegres cerimônias de batismo que marcaram vidas transformadas pela mensagem de esperança. O Ministério Jovem também continua sendo uma das principais prioridades da divisão euroasiática. Desde o século XIX, a Adventist Review vira noites para imprimir história. Agora, com tecnologia e processos digitais que não dormem, eles mantêm a mesma missão: registrar fé e história em tempo real. Desde 1849, a revista Adventist Review tem tocado vidas e inspirado leitores ao redor do mundo. É a publicação mais antiga da história adventista e serve como o registro oficial de todos os eventos e decisões tomadas durante a Assembleia da Associação Geral. De 3 a 12 de julho, a equipe distribui diariamente 4.000 cópias atualizadas da revista para delegados e participantes. A equipe da Adventist Review opera em seu próprio espaço dedicado, onde escritores, editores, designers gráficos e gerentes de operações trabalham lado a lado. Estamos funcionando praticamente 24 horas por dia, 7 dias por semana. É mais como 10 dias que estamos em Assembleia da Associação Geral. Nós saímos e temos escritores que encontram histórias, descobrem quais são as últimas decisões que foram tomadas, as últimas fotos, os líderes que foram votados e escolhidos. Nós coletamos tudo isso e temos prazos ao longo do dia, alguns às 2 horas, outros às 4 horas, outros às 6 horas. A hora do julgamento final é às 6 horas. A equipe continua comprometida em manter a precisão e a excelência editorial, mesmo sob um cronograma exigente. A Adventist Review fez parceria com uma gráfica local em St. Louis, que está em operação desde 1923. Muito honrado. Nós nos unimos neste projeto há apenas alguns anos e sinto que fizemos um bom trabalho e o fato de termos sido escolhidos novamente é ainda mais significativo, Sua Excelência. Esta é a redação onde é preparada a edição diária e exclusiva da Adventist Review, a revista adventista internacional, durante a Assembleia da Associação Geral. O trabalho aqui é bem intenso, já que cada edição precisa ser finalizada e impressa no mesmo dia. Assim que o layout final é aprovado, eles começam a imprimir às 18 horas e 30 minutos. Eles têm 8 pessoas trabalhando incansavelmente para garantir que tudo esteja impresso e pronto antes do nascer do sol. Todas as cópias são entregues todas as manhãs no complexo de convenções do America Center. Uma equipe dedicada cuida da triagem e alocação, contando cuidadosamente as revistas de acordo com as necessidades de cada divisão. As cópias são então deixadas na parte de trás da cúpula. Os representantes as pegam para distribuição. Algumas cópias também estão disponíveis na Adventist Review Youth, na área do salão de exposições e lounge.
Eu amo o fato de fazer parte deste ministério e de testemunhar a empolgação das pessoas quando recebem o boletim. Sinto-me privilegiado e honrado por fazer parte da Adventist Review e por estar envolvido neste processo que tem uma história e um legado tão longos. Dennis, de Gana, tem sido um leitor ávido das revistas adventistas desde muito tempo. Ele até sonhou em ter seus artigos publicados na revista. Acho que eles estão fazendo um ótimo trabalho ao imprimir todos os atos, todos os dias, para que as pessoas possam ler, e especialmente aqueles em casa possam ler e ver o que aconteceu. Eu realmente acho que eles estão fazendo um bom trabalho e oro para que Deus os abençoe. Na era em que as plataformas digitais dominam, revistas impressas como a Adventist Review continuam sendo essenciais, preservando os registros oficiais e a história da Igreja Adventista do Sétimo Dia para as gerações futuras. Refugiados, migrantes, pessoas sem país e deslocados de 5 nações marcadas por guerra, perseguição e crise. Colômbia, Líbano, Congo, Tailândia e Canadá. O novo documentário da ADRA, Strangers Among You, estreia na Assembleia Mundial e mostra histórias reais de quem perdeu tudo e luta para encontrar respeito e dignidade. Hoje, mais de 110 milhões de pessoas no mundo vivem sem um lugar para chamar de lar. São mães, filhos e filhas, deslocados pela guerra, pela fome e pela perseguição, que ficam em evidência pela mídia em alguns momentos. Mas o que acontece quando as manchetes desaparecem? Um novo documentário global da ADRA International, chamado Strangers Among You, convida você a olhar além das fronteiras e dos rótulos. Esse é um convite a ver essas pessoas como Cristo, com compaixão, dignidade e esperança. Filmado em 5 países e ancorado em profundos valores cristãos, este documentário conta histórias reais e poderosas. Mulheres que enfrentaram os momentos mais sombrios de suas vidas e os transformaram em caminhos de cura e propósito. Uma das inspirações por trás do documentário foi Mateus 25. Eu era um estranho e vocês me acolheram. Hoje, há estranhos entre nós em tantos lugares. Pessoas deslocadas por guerras, por fome, por circunstâncias fora de seu controle. Este documentário acompanha 5 famílias, em 5 locais diferentes. Como uma pessoa que faz trabalho humanitário, eu estive em alguns desses lugares. Conheço pessoas que aparecem nesse filme. Então, para mim, essa história é profundamente pessoal. Mas, além disso, até mesmo o nome, o título, Strangers Among You, te leva a uma realidade que, infelizmente, foi esquecida, mas que não pode mais ser ignorada. Nosso desejo é que, ao assistir o documentário, você se sinta movido a enxergar os estranhos ao seu redor. Identificar quem são as pessoas que são ignoradas, os vulneráveis, as pessoas que foram deslocadas, as pessoas que foram deixadas de lado. Ame essas pessoas, cuide delas, acolha. Faça dessas pessoas parte da sua realidade, da sua família, da sua comunidade. Esperamos que você se sinta motivado a fazer parte de algo maior, a conhecer o trabalho da ADRA e a se envolver com orações, apoio financeiro ou mesmo compartilhando sobre o trabalho que a ADRA faz. Strangers Among You é mais do que um filme. É um espelho da nossa humanidade compartilhada e um chamado para amar, acolher e levantar os que anseiam por pertencimento. O documentário estreia em St. Louis. Seja assistindo presencialmente ou onde estiver, essa é uma história que você não vai querer perder. Porque, ao amar essas pessoas, nós revelamos o coração de Deus. Para mais informações sobre a estreia e o trabalho da ADRA ao redor do mundo, visite adra.org. A região transeuropeia abrange 22 nações, cada uma moldada por uma rica tapeçaria de diversidade cultural e ideológica. Das montanhas geladas da Groenlândia às praias ensolaradas do Chipre, a Igreja Adventista do Sétimo Dia está combinando métodos tradicionais e inovadores para construir conexões significativas em um território frequentemente descrito como secular.
Vamos ver como iniciativas locais estão capacitando pessoas e fazendo um impacto duradouro em toda essa região. Nos últimos 20 anos, em média, 7 novas congregações foram plantadas na região transeuropeia. Somente em 2025, mais de 75 novos grupos estão em algum estágio de organização. Isso se deve à paixão de nossos membros, pastores e líderes em nossos 22 países. Em países como a Finlândia, o Reino Unido e a Dinamarca, membros adventistas estão plantando igrejas em casas, grupos de cuidado ou até mesmo em cafés, criando espaços acolhedores para se conectar com as pessoas e adorar a Deus. Com um cenário de encostas nevadas e risadas compartilhadas, a plantação de igreja Café de Copenhague ganha vida mais uma vez, reunindo antigos membros e novos amigos durante o acampamento anual de esqui. Essa viagem de esqui é a igreja deles. É a única vez que eles realmente vão à igreja. Temos uma semana juntos, onde podemos conversar e fazer coisas juntos. Eles participam dos cultos e da parte do canto. E isso se torna uma mini-igreja dentro da igreja. A música é uma linguagem universal que une divisões culturais e linguísticas. Em todo o território, a Igreja Adventista a utiliza para construir conexões e transformar vidas. Por mais de 40 anos, o Agape Ensemble tem usado a música para conectar pessoas, transformar vidas e expandir o reino de Deus. A Igreja Adventista na Croácia se tornou conhecida pelo Agape. Na Hungria, centenas de jovens participam da Conferência Ciência e Fé. O evento oferece insights baseados em evidências, ajudando os participantes a fortalecer sua fé e se aproximar de Cristo e de sua palavra. Estamos alcançando jovens adultos, ansiosos para explorar a conexão entre fé e ciência. A cada ano, a Conferência Mind Days reúne adventistas e seus amigos da faculdade para discussões profundas. Na Sérvia, membros adventistas estão plantando comunidades digitais nas redes sociais para compartilhar esperança e conduzir as pessoas a um relacionamento vibrante com Jesus. Quando começamos Mind Days, há 4 anos, na verdade, tínhamos uma ideia um tanto limitada. Mas após 4 anos e mais de 400 participantes, eu não poderia imaginar que tantos jovens profissionais, estivessem interessados em ciência e como a ciência se relaciona com a fé. Estamos plantando comunidades de fé digitais no YouTube, TikTok e Instagram. A vida com Deus está alcançando milhares através deste ministério. Nós tivemos uma ideia de como mostrar a experiência das pessoas que foram tocadas pela mão de Deus. Então, este projeto surgiu como resultado da oração. Você estava orando, Deus, mostre-me o que você quer de mim. E essa ideia se cristalizou no processo. Sim, já se passaram 4 anos. Por enquanto, temos 53 entrevistas, com uma média de visualizações de cerca de 12 mil. E no TikTok, temos 2,1 milhão de visualizações e 1,5 milhões de visualizações. Mas você também tem ex-adventistas? Sim. Aqui, após ver essas histórias, sentem, talvez haja algo diferente que eu ainda não ouvi. Talvez minha fé tenha sido muito intelectual e isso pode me levar a um caminho mais é um livro que pode mudar a vida. experiencial. Precisamos dar isso às pessoas. Deus está usando métodos diversos na divisão transeuropeia. Você pode ver os métodos tradicionais e também novos métodos alternativos com jovens e seu entusiasmo. Deus está usando isso para realizar grandes coisas entre nós e para o futuro. E isso nos enche de otimismo e gratidão pelo grande Deus que servimos e pelo futuro que Ele nos reserva na divisão transeuropeia. Benin, Cabo Verde, Libéria, Nigéria e Togo são alguns dos 22 países que formam a região oeste e centro da África. Em um território marcado pela convivência entre cristãos, muçulmanos e religiões tradicionais, a missão adventista segue firme, levando esperança, serviço e transformação.
A África Centro-Oeste é um mosaico único de 22 nações, cada uma rica em história milenar e tradições profundamente enraizadas. De cidades movimentadas a vilarejos remotos, uma realidade impressionante de contrastes se revela. Riqueza e pobreza, fé e dúvida, modernidade e modos ancestrais, complexidades religiosas e diversidades. Administradores, em contraste, a Igreja Adventista do Sétimo Dia fincou raízes, embarcando em uma jornada extraordinária. Ao longo de 3 anos, testemunhou a transformação de vidas, a superação de desafios e o crescimento de uma comunidade que confia no poder de Deus. Das margens do Atlântico ao deserto do Saara, Deus Todo-Poderoso está agindo na divisão da Centro-Oeste africana. Vamos descobrir a beleza única e a diversidade da região. A igreja nesta região tem uma história rica que abrange mais de um século. Tudo começou com pioneiros como Hannah More, que corajosamente compartilhou a mensagem adventista com ordens que remontam a 1863. Hoje, o legado de Hannah continua vivo através das vidas de mais de 600 mil mulheres dedicadas que compartilham apaixonadamente o Evangelho em áreas remotas e esquecidas. Diante da instabilidade, do radicalismo religioso e das catástrofes naturais, a fé de nossos membros permanece firme. Em nações como Nigéria, Níger, Mali e Burkina Faso, onde seguir a Jesus pode ser perigoso, os cristãos mantêm-se firmes. A Igreja Global e a ADRA uniram forças para apoiar nossos membros. Juntos, temos proporcionado alívio, restaurado a dignidade e compartilhado esperança com mais de 2 milhões de pessoas por meio de projetos da ADRA e serviços comunitários. A mídia continua a expandir o alcance da Missão Adventista, a Rádio Mundial Adventista, campanhas de transmissão do Hope Channel na rádio e na televisão, enquanto as redes sociais amplificaram seu impacto, alcançando milhares de almas. A divisão Centro-Oeste Africana investe em educação e liderança, equipando indivíduos para a missão. Instituições como a Babcock e a Valley View University servem como centros de missão. Iniciativas como os 1000 Jovens Voluntários Missionários Adventistas, a Conferência Fé e Ciência, o Congresso Pan-Africano de Jovens e os treinamentos de liderança estão formando a próxima geração. Milhares de pessoas estão sendo treinadas, equipadas e enviadas para compartilhar a mensagem de esperança. A iniciativa WAD Impact 2025 tem como objetivo alcançar 200 mil batismos até o final de 2025. Batismos já foram registrados em mais de 13 mil locais. O que torna essa missão imparável é o esforço coletivo de cada membro envolvido ativamente em iniciativas voltadas para a missão. Cada oração, batismo e ato de bondade é como uma nota em uma grande sinfonia de luz, superando a escuridão. Isso é fé inabalável. Essa é uma missão em ação. Essa é a jornada da divisão Centro-Oeste Africana, capacitada pelo Deus Todo-Poderoso. As votações definem líderes em funções essenciais da missão global. Pessoas chamadas para servir e que agora assumem o desafio de conduzir áreas estratégicas nos próximos 5 anos da Igreja. Vamos agora para a arena com as últimas informações da Assembleia Mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Olá, Pastor Williams. Olá a todos. Falamos diretamente aqui do America's Convention Center. Novos líderes foram eleitos para assumir a missão global da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O primeiro deles, que nós anunciamos agora, é Buzi Kumalo, da África do Sul. Ele continua liderando o Ministério Jovem com mais de 11 milhões de adventistas, com menos de 30 anos. Ele representa uma geração que evangeliza com ação, com mídia, com presença global. Marcos Bonfim é do Brasil. Ele está à frente da mordomia cristã
fortalecendo um movimento de fidelidade, de discipulado e principalmente de crescimento espiritual. Os materiais que ele produz já impactam igrejas em dezenas de países. Também temos Oratai Thureson, da Tailândia. Ela é a nova líder do Ministério da Criança e assume a responsabilidade sobre cerca de 2 milhões de crianças envolvidas nas atividades infantis da igreja ao redor do mundo. Galina Stille é da Rússia, dirige o Ministério da Mulher, promovendo protagonismo feminino na missão, com ênfase em capacitar mais mulheres para apoiar e engajar outras mulheres ao redor do mundo. Mário Martinelli, do Brasil, assume o Ministério de Publicações. Ele tem o desafio de renovar a literatura missionária na era digital e ampliar o alcance da mensagem. Você pode acompanhar todos os nomes, os bastidores, as votações e as decisões da Assembleia Mundial no site oficial gcsession.org. Voltamos ao estúdio. A Assembleia da Associação Geral segue moldando o caminho nas decisões, nos rostos e na fé de quem acredita na missão. Continue com a gente aqui no ANN e acompanhe tudo ao vivo em gcsession.org. Mais uma vez, gcsession com 2 s.org. Que Deus abençoe você e sua família e um forte abraço.